Olá galera, turma de segundo ano aí. A gente na aula de história de hoje, a gente vai abordar o tema o absolutismo monárquico e o iluminismo. Para início de conversa, para se falar de absolutismo monárquico, a gente tem que começar a entender que a gente vai falar de um momento da história, principalmente a Europa, dentro do contexto de governo. O absolutismo, ele marcou a idade moderna, certo? Atingiu seu auge na França com Luís XIV e Luís XV. O rei absolutista acreditava que só respondia a Deus pelas suas ações. Então veja que eles não submetiam a nenhuma lei, a nenhum homem, nem a própria esfera religiosa, mas somente a Deus. Então eles tinham a concentração de poder nas suas mãos. Não se deve pensar que os monarcas não faziam acordos. Era necessário o apoio da nobreza e de parte da burguesia. Havia acordo, porque a nobreza era uma classe de poder que detinha a economia. Então era preciso uma aliança, Embora eles tivessem, como o monarca tivesse o poder em mãos, mas era preciso ter essa parceria com a nobreza, pela questão, da questão econômica, favorecimento de favores. Então, assim, dentro da história do absolutismo monárquico, o rei marcante de todo o processo histórico, na Europa e França, Luís XIII, Luís XIV, Luís XV, todos eles foram fortes, principalmente o Luís XIV, considerado o Rei Sol. Aqui nós temos uma imagem dele. Teóricos do absolutismo. Tanto o iluminismo quanto o absolutismo, nós temos os teóricos. Como nós vamos falar primeiro do absolutismo, para depois falar um pouquinho do iluminismo, nós vamos perceber quais são esses teóricos que tinham a sua defesa dessa doutrina política, de governar. Segundo os teóricos do absolutismo, eles pregavam essa ideia, assim como o Luís afirmou, o Luís XV ele afirmou em dezembro de 1970: só de Deus recebemos a nossa coroa e o direito de fazer leis. Pertence-nos sem partilha nem independência. Então, essa frase foi escrita por Luís XV, onde ele diz que só de Deus recebe a nossa coroa. E o direito de fazer leis pertence-nos sem partilha nem independência. Então, eles se achavam no direito de fazer todas as leis, compor todas as leis, que não devia submissão a ninguém. Jacques Benning e Bossuet foi um dos maiores defensores do absolutismo e, simultaneamente, o direito divino dos reis. Afirmava que a monarquia era a origem divina. Então, Jacques Benning ele defendia esse ponto de vista, de que o direito dos reis, era um direito divino, que as leis do rei era como se fosse algo construído por Deus. A monarquia era a origem divina, olha aí. Então eles idealizavam uma divindade aos reis. Desobedecer ao rei era afrontar o próprio Deus. Então, assim, essas teorias difundidas dentro do absolutismo, elas eram amparadas por esses homens, podemos considerar filósofos, como Jacques Benning, que difundia essas leis criadas por eles. Teóricos do absolutismo. Maquiavel defendia o Estado como um fim em si mesmo, afirmando que os soberanos poderiam utilizar-se de todos os meios necessários para garantir a conquista e a continuidade do seu poder. Então, assim, para Maquiavel, Nicolau Maquiavel, ele diz que um soberano, um rei, o príncipe que ele inicia os livros,
comenta mais, se refere ao príncipe, um governante, e o príncipe é o governante, um governante, ele, para garantir e conquistar a continuidade do poder, né, ele deveria fazer tudo que tivesse ao seu alcance, né, certo? Tudo que tivesse ao alcance, se fosse passivo de fazer, fizesse, para que permanecesse no poder. Isso está dentro das ideias filosóficas de Maquiavel, né? Na questão de ações do Estado. Jean Bodin, sua obra foi os 6 livros da República, associava o Estado à própria célula familiar. Associava o Estado a uma célula familiar, colocando o poder real como o ilimitador comparado ao chefe da família, né? Então, o governo seria o chefe maior, né? Isso segundo Jean Bodin. Thomas Hobbes, né? Outro teórico do absolutismo. Thomas Hobbes tem uma das suas obras muito conhecida no Leviatã, né? que ele vai escrever, que ele proclamou que em seu estado natural, o ser humano é violento e sem limites, buscando escapar da guerra de todos contra todos. Os homens uniram-se em torno de um contrato social, legando a um soberano todo os direitos para protegê-los contra a violência. Então, Thomas Hobbes, ele vai defender, né, de que o homem ele é violento, né, pela sua própria natureza, e que esse homem precisa ter um contrato social. Aí daí vem o Estado e o cidadão, né? De repente, nós cidadãos temos que seguir as leis que o Estado impõe, né? Para que eles possam nos proteger dos nossos direitos. Há um contrato. Então, Thomas Hobbes, ele vai ser o grande construtor desse ideal entre o contrato de Estado e o cidadão, né? O indivíduo percebeu que ele sozinho, sem essa esfera Estado, não era passível de conviver bem em sociedade. Precisava ter uma esfera de controle para que colocasse as leis em prática e cobrasse. E aí vem esse pacto, esse acordo entre o Estado e o indivíduo, que é um contrato, né? Teóricos do absolutismo também, Hobbes, né, defende a teoria de que um rei, né, Thomas Hobbes, ele diz o seguinte, ele defendia que o rei só poderia subir ao trono pela vontade do povo e não pela vontade divina. A monarquia é justificada pelo consenso social. Isso Thomas Hobbes, né? Suas ideias foram criticadas porque não havia lugar para Deus em suas teorias. Veja bem que alguns ele justifica a sua teoria colocando Deus. Já Thomas Hobbes não, ele diz não, que o monarca tem que ser escolhido pelo povo, né? E na sua teoria ele tira Deus da responsabilidade. Hugo Grotius, pioneiro do direito internacional, defendia que se todos os países adotassem o absolutismo, seria possível se estabelecer um sistema único de legislação. Então, Hugo Grotius, ele era defensor do absolutismo, né? E achava que todas as nações deveriam ter esse sistema. O antigo regime, né? No antigo regime, nós temos a sociedade das 3 ordens, né? Certo? Aqui uma pirâmide apresentando. Luís XVI, o último monarca do antigo regime. Críticas gerais ao antigo regime. A gente até agora comentou o que é defendido por alguns pensadores do antigo regime. Agora a gente vai ver as críticas que os iluministas vieram contra os ideais desses pensadores. Os iluministas são filósofos, né? O século XVIII é marcado na Inglaterra, Europa, França, né?
como o século das luzes, século XVIII, porque vai surgir as ideias dos iluministas. O iluminismo vem porque dá a ideia de uma luz, de uma ideia, de um conhecimento novo, né? Para a gente combater o absolutismo, né? E o iluminismo vem para isso, para rebater esse absolutismo, né? O iluminismo ele desejava o fim do absolutismo, do mercantilismo, dos privilégios da nobreza e do clero. Os iluministas mais importantes eram franceses e a França era a principal nação absolutista, que resistia a qualquer reforma do antigo regime. Então nós temos uma charge aqui, né, de 3 classes, né? A terceira classe mais sofrida, carregando nas costas a segunda e a primeira, né? Certo? Então, assim, os iluministas acreditavam que a Europa, no século XVIII, já precisava passar pela mudança política, um pensamento diferenciado de governar. Então, eles queriam o fim do absolutismo, da política econômica mercantilista, né? Que esses privilégios da nobreza, do clero, né? Nobreza, as classes, os grandes latifundiários, quem estava nos cargos políticos de grande escalão, o clero, a igreja sustentado pela nobreza, né? Certo? Aliada ao Estado. Então, assim, o iluminismo ele vem para brigar, para desejar que essas esferas da nobreza, do clero, sofressem uma mudança no ponto de vista intelectual e político daquela época. Os iluministas mais importantes, como já falei, é da França, né? Mas em toda a Europa nós temos o difundimento das ideias iluministas. Todos os iluministas defendiam o fim do absolutismo, a igualdade jurídica entre todos os homens, o livre pensamento, a importância da razão, os direitos naturais que variavam de autor para autor. John Locke, em 1632 a 1704, John Locke ele defendia, né, do século XVII e ao XVIII, a sua existência. Ele defendia a existência de 3 direitos naturais. O que é que John Locke defendia? John Locke defendia a vida, a liberdade e a propriedade, né? Que isso, naquela época, era muito difícil para o cidadão ter autonomia sobre isso. A sua vida e a sua liberdade e a propriedade. Que todos os governos, John Locke também defendia que todos os governos existiam por um contrato social e deveria garantir a esses direitos. Que quando o governo falhava em garantir os direitos naturais, os cidadãos poderiam se rebelar. Então, John Locke vai começando a trazer ideais iluministas, né, para que as pessoas mudassem o seu modo de pensar e de que tinham o dever de buscar os direitos como cidadão, de se rebelar contra o governo quando falhasse com o seu dever, né? Suas ideias influenciaram a Revolução Americana. Então, John Locke foi um grande filósofo, né? Defensor da vida, da liberdade e da propriedade, né? E dos direitos de participar na política. Voltaire, né? Voltaire, do século XVII ao XVIII, né? Crítico do fanatismo religioso, defendia um governo de poderes limitado nos moldes ingleses, acreditava que todos os homens tinham direitos naturais, a liberdade, a propriedade e a proteção das leis. Era resistente à ampla participação popular no governo. O poder deveria estar nas mãos dos mais capacitados. Olha aí. Então o conhecimento já seria muito importante. Se o mais capacitado, o poder deveria estar nas suas mãos. Então quem tinha conhecimento tinha poder, né? Segundo ele, volta. Montesquieu, né? Outro grande iluminista, filósofo, importantíssimo, século XVII ao XVIII. Montesquieu, ele propôs a divisão do poder em 3. Esse é que vai nos dar o que o judiciário hoje trabalha, né? O legislativo trabalha, o executivo, graças a Montesquieu, né? Então, através de Montesquieu vai surgir a ideia do executivo, legislativo e judiciário.
A divisão dos poderes. Porque o poder absolutista dos monarcas não tinha divisão. O monarca era os três poderes. O monarca absolutista ele era o executivo, o legislativo e o judiciário ao mesmo tempo. E o Montesquieu ele vem para, não, nós temos que trabalhar o poder em divisões. Aí vai dividir em executivo, legislativo e judiciário. Esses poderes seriam iguais em importância e independência. Defendeu que o despotismo era a melhor forma de um governo para os grandes impérios. A monarquia seria adequada aos estados de tamanho médio e a república aos pequenos estados. Rousseau, né? Ele vem do século XVIII, né? E era contra a propriedade privada. Rousseau já não é a favor. Não se aliava aos interesses burgueses. Defendia, só lembrando que burguesia aqui é os grandes comerciantes, né? Defendia o direito de participação política de todos os homens. As mulheres estavam excluídas, né? Deixar bem claro que no século XVIII na Europa ainda estava distante o ideal da mulher participar das decisões políticas. Elas eram excluídas. O iluminismo ainda não vem agregar ela. Segundo ele, todos os homens nasciam bons selvagens, e a sociedade os corrompia. Então, Rousseau defendia de que o homem nasce bom. Não é? Quem corrompe ele é a sociedade. Então, esse pensamento é forte. Defendia a importância da educação. A enciclopédia, né? Diderot de Alembert dirigiram uma grande obra que tinha como objetivo sintetizar todo o conhecimento da época. A enciclopédia, que tinha 35 volumes, celebrava a razão e todos os grandes pensadores. Foram convidados a colaborar, né? O resultado foi exposição da diversidade do pensamento da época e de alguns autores que discordavam muito entre si. Os economistas Laissez-faire, a primeira escola de economia nasceu na França. Os fisiocratas defendiam que a terra era a fonte de toda a riqueza. Na Inglaterra, Adam Smith ele lança as bases teóricas do liberalismo econômico e defende que a base da riqueza é o trabalho. Fisiocratas e liberais eram contra o mercantilismo e a intervenção do Estado na economia. Aqui é uma imagem de uma reunião ilustrada no salão de Madame Joffre. Nobres e burgueses abriram seus salões para reuniões, né, e saraus, com a presença de filósofos, cientistas e iluministas. Os déspotas esclarecidos. Quem eram os déspotas esclarecidos? Alguns monarcas fizeram reforma com base nas ideias iluministas, né, mas que, na verdade, eles só queriam permanecer no poder. Diziam que iam agregar as ideias iluministas à sua política, mas que, na verdade, eles passavam a praticar a mesma política anterior, né? Então, eram considerados déspotas esclarecidos. Tinham as ideias e contato com os ideais iluministas, né? Diziam a modelar a sua política, mas, de fato, voltavam a exercer o mesmo papel anterior. Então, eram considerados déspotas esclarecidos. O objetivo era modernizar países como Portugal, o Marquês de Pombal, a Rússia, Pedro Grande e Caratina II, Prússia, Frederico II, Áustria, José II, etc. As reformas atendiam a algumas demandas burguesas, sem mudar a estrutura do poder. A música, né? O século XVIII é um dos períodos mais importantes da música. Os monarcas absolutistas eram os grandes patrocinadores da arte e das músicas, né? A gente vai ver Beethoven, né? Foram os grandes nomes do período, um dos grandes nomes, Beethoven. Atrelados aos grandes nobres, os músicos eram vistos não como artistas, mas artesãos. Beethoven foi o primeiro a conseguir romper com este esquema, afirmando a sua individualidade aos moldes burgueses. E a gente vai ficar por aqui. Até a próxima.